Graça e paz, meus queridos. Pastor Fernando Tenório, Conexão Adonai Church. Mais uma quarta de conexão em guerra espiritual. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos neste momento por tudo o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pela tua bondade, pela tua misericórdia que não tem fim, pela tua graça que é manifesta, Senhor, em todos os momentos. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor está realizando, mesmo que nós não vejamos, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Pai, neste momento, queremos te pedir que o Senhor venha cobrir com o teu sangue, ó Jesus Cristo, os nossos pecados, que eles possam ser apagados e esquecidos diante da presença do nosso Deus. Clamamos a Ti para que qualquer situação que a nossa vida tenha se envolvido essa semana, hoje, o Senhor venha relevar e nos perdoar, Pai, diante de qualquer momento de ira, descontentamento, frustração ou algo que possa nos ter feito dizer o que não deveríamos ter dito, fazer o que não deveríamos ter feito, pensar aquilo que não deveríamos ter pensado. Jesus, nos ajude a termos um coração manso e humilde como foi o seu. E eu também te peço que o Senhor possa nos dar a tua mente para que possamos pensar como o Senhor pensou. Neste momento também eu te peço que o Senhor venha repreender dos ares todas as ações malignas, todas as investidas contra a vida do teu povo para impedir ou atrapalhar aqueles que estão conectados neste culto, neste ambiente virtual. Senhor Espírito Santo, que o Senhor dentro do nosso coração faça arder a chama e reacender o desejo contínuo de estar na tua presença. Que dentro do nosso peito possa queimar o teu propósito nas nossas vidas e que tudo nessa noite seja para a glória e honra do nome do nosso Deus. Espírito Santo, seja unção derramada sobre a nossa vida, seja o poder derramado sobre nós, que nós possamos alcançar nesta noite estatura de varão perfeito, crescimento, aperfeiçoamento, para que em tudo consigamos passar, vencer e continuar de pé diante da tua presença. Então, ajuda-nos. Também rogo por aqueles que ainda não conseguiram se conectar e que virão a participar deste culto, talvez em um momento diferente deste que estamos fazendo ao vivo. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe através desta live vidas que necessitam de uma direção, necessitam de uma palavra, necessitam de ânimo, necessitam de força para seguir o rumo que o Senhor propôs. Espírito Santo, alimente o ânimo nas nossas vidas e, como temos pedido em todas as lives, coloca dentro de nós novamente entusiasmo para que possamos continuar seguindo em frente, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Como é bom estar na presença de Deus. Eu gosto sempre de começar dizendo que nesse momento não tem nenhum outro lugar que eu gostaria de estar mais do que aqui onde eu estou. Esse é o lugar da gente ser abençoado por Deus. Amém? Bem, o Senhor colocou no nosso coração uma palavra que fala sobre ações que podem atrapalhar, impedir o cumprimento de uma promessa, impedir uma promessa, e 5 ações que colaboram e atraem a concretização, ou seja, o cumprimento de uma promessa. E muito provavelmente nós vamos ter que dividir esse sermão, essa palavra, né, em 2 lives para ficar com o tempo apropriado, tanto para a gente não precisar correr hoje, quanto também para não fazer uma live muito extensa, amém? Bom, em se falando de ações que atrapalham ou impedem o cumprimento de promessas, eu queria falar sobre a primeira delas. Então, só para ficar
fixado o tema dessas lives que nós vamos fazer, provavelmente, ou pelo menos duas. Hoje nós vamos falar sobre as 5 ações que atrapalham ou impedem o cumprimento de uma promessa, amém? 5 ações que atrapalham ou impedem o cumprimento de uma promessa. A primeira dessas ações, abra sua Bíblia se você quiser acompanhar, é óbvio, no livro de Salmos, no capítulo 1, para quem não sabe, o livro de Salmos é dividido em 4 capítulos. Em outra live a gente explica melhor isso, mas a gente tem o costume às vezes de dizer Salmo capítulo de número 10, e na verdade o Salmo de número 10 está dentro do primeiro capítulo de Salmos, ok? Bom, vamos lá. Salmo de número 1, verso de número 1. Salmo de número 1, verso de número 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vamos nos fixar na primeira parte, né, desse versículo, que fala sobre um homem que não anda no conselho dos ímpios. Se nós interpretarmos que bem-aventurado, feliz é aquele que não anda, é óbvio então que aquele que anda segundo é infeliz. A primeira ação que pode impedir, ou às vezes até atrapalhar, né? Literalmente não impedir, mas ela atrapalha no tom de atrasar, obstruir uma promessa de chegar até a nossa vida, é dar ouvidos para ímpio. Nós falamos algum tempo atrás, numa de nossas lives, sobre orientações, para não chamar de conselhos, né? Orientações para que nós pudéssemos continuar sendo abençoados por Deus. Orientações para esse ano de 2020, apesar de que nós já estamos no 4º mês, mas ainda podemos orientar sobre o ano de 2020. Orientações para que nós recebêssemos as bênçãos de Deus, e uma delas é ouvir mais do que eu tenho servido. Isso no que diz respeito às coisas de Deus. Mas eu queria frisar um daqueles conselhos, né, que nós chamamos de orientação, que é não ouvir pessoa que não acrescenta nada, ou ainda pare de ouvir aquele que não te acrescenta nada. É esse o ponto. Às vezes aquilo que eu ouço da boca de algumas pessoas impedem o cumprimento de uma promessa, no mínimo atrapalham o cumprimento de uma promessa. Nós somos de uma geração, né, que ouvimos muito hinos que diziam que quem tem promessa não morre, né, e etc. E eu sempre falo, irmão, não estou falando contra a composição de ninguém, entenda, mas a gente precisa compreender que se eu não me mantenho na direção de Deus, se eu não estou no centro da vontade de Deus, uma promessa ela deixa de ser cumprida. Eu posso até morrer sem viver o cumprimento de uma promessa. Conheço pessoas que tiveram promessas feitas nas suas vidas, e muitas vezes irmãos me perguntaram: olha, mas fulano não tinha uma promessa disso? Ciclano não tinha uma promessa daquilo? Como uma vez nós estávamos na casa de uma irmã e ela recebeu uma convidada, uma amiga em comum, e essa irmã me disse assim: pastor, eu não acredito mais em profecia, porque a irmã fulana tinha uma promessa sobre a vida dela, de dirigir um ministério, e essa promessa não se cumpriu. E ali é óbvio, sem dizer para ela até, olha, estou recebendo uma revelação de Deus, mas por pura intuição, eu perguntei para ela assim: olha, mas essa irmã, ela não quis dirigir esse ministério por algum motivo? Ela não quis começar esse ministério por algum motivo? E ela disse que essa irmã não queria começar no ministério porque ela achava que o esposo dela não estava à altura dela para começar esse ministério. E ela dizia para as pessoas que estavam à volta: com ele
eu não começo esse ministério. E eu falei para essa irmã, aí é que está o ponto. Ela deve ter ouvido alguém dizer para ela, olha, pode ser até que Deus tenha um ministério na tua mão, mas esse ministério não deve estar na mão do teu esposo também. Entenda algo, irmão, quando fala de ouvir o ímpio, ficou até muito forte falar isso, porque você vai dizer, poxa, mas pastor, você está falando de uma irmã que ouviu outra irmã. E aí é que está o ponto. A palavra ímpio é para definir aquele que comete impiedade. Impiedade é falta de piedade, é falta de compaixão. E aí eu vou te dizer uma coisa, muito mais do que alguém que não é cristão, que não conhece a Deus, eu conheço muitos cristãos que são ímpios. E muitas vezes transmitem palavras que atrapalham o cumprimento e a concretização de uma promessa e às vezes impedem o cumprimento de uma promessa. Então eu vou dizer de novo, cuidado com aquilo que você está ouvindo, para que isso não te atrapalhe de receber a promessa de Deus. Escute. Aí você vai dizer assim, mas por que o senhor está dizendo que aquelas irmãs foram ímpias? Porque elas não tiveram compaixão daquele esposo dessa irmã. Porque se elas fossem pessoas de compaixão, elas incentivariam, olha mulher, se Deus tem esse ministério na sua mão, vamos orar então para o teu esposo estar na tua mesma estatura espiritual, para ele ter a sua mesma estatura ministerial, vamos orar então para o teu esposo. Elas poderiam ter tido piedade, compaixão daquele homem, para orar por ele, para ele estar na mesma altura. Mas o que veio a acontecer? Essa irmã veio a falecer, e ela não assumiu esse ministério. Essa nossa amiga em comum, na casa desta irmã que nós estávamos visitando, ela nos disse que ela faleceu. E eu perguntei, e o que aconteceu com o esposo dela? O esposo dela casou de novo. Amém. E o que ele está fazendo nesse momento? Pastor, ele está dirigindo o ministério. Pois é. Às vezes escutar as pessoas que não têm compaixão, e é só para você entender o que é ouvir ímpio, tá bom? Escutar pessoas que não têm compaixão fazem com que a minha bênção, a minha promessa, não é bênção, não é promessa, ela seja atrapalhada ou impedida. Então, nessa noite, a primeira ação que você tem que entender que pode te atrapalhar ou impedir de alcançar essa promessa é dar ouvido para ímpio. O negócio é muito forte, irmão, porque quando eu começo a me lembrar de pessoas que tinham promessas na vida, e alguns deles líderes que tiveram promessas. Se a gente for para a Bíblia, a gente vê Moisés, e a gente já vai falar da ação de Moisés, que não é ouvir ímpio. Mas eu vejo pessoas que ainda hoje têm promessas sobre a vida, mas uma palavra de alguém que não tem compaixão, portanto de alguém que não tem piedade, portanto de alguém que comete impiedade, e em consequência então eu diria de um ímpio, a gente acaba não alcançando o cumprimento de uma promessa. Pare de ouvir pessoas ímpias. Uma vez eu ouvi, terminando um culto, que era de Dia dos Pais, um irmão se aproxima de mim, senta do meu lado e fala assim para mim, pastor, isso foi no ano de 2015, 5 anos atrás, o senhor ainda acredita que Deus vai cumprir essa promessa na tua vida, de te dar um filho? Eu olhei para ele, irmão, naquele momento eu fiquei muito triste, porque o culto do Dia dos Pais já é muito triste para mim. E eu falei para ele, nossa irmão, esse culto já é muito triste para mim, porque eu estou esperando numa promessa. Agora ouvi do Senhor, uma pessoa que eu tenho estima, se Deus ainda tem esse negócio comigo, deixa eu explicar uma coisa para o Senhor. O senhor está falando aí que já se passaram 15 anos, o senhor acabou de perguntar para mim quanto tempo faz. Eu, naquele tempo, disse para ele, olha, 15 anos, vai completar agora no final do ano, 16 anos que eu estou esperando essa promessa. Mas deixa eu explicar uma coisa, não se passaram 15 anos, são 15 anos a menos para eu alcançar a promessa. Irmão, se eu tivesse dado ouvido para aquele ímpio que disse para mim, sem compaixão da minha vida, sem compaixão do meu ministério, sem compaixão do meu casamento, muito provavelmente eu teria desistido da minha promessa. Mas eu disse para ele, não se passaram 15 anos, meu querido.
Já foram 15 anos, então são 15 anos a menos para eu alcançar uma promessa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, talvez alguém se sente do teu lado para dizer: olha, será que Deus ainda tem essa promessa com você? Olha, faz muito tempo que você está esperando. Irmão, hoje é uma quarta de conexão em guerra espiritual, e eu sei que tem gente que está vivendo um momento agora pensando se vai ter comida daqui 10 dias, pensando se vai ter dinheiro daqui 15 dias, pensando se vai ter condição daqui 2 meses. Empresários fechando empresas, mandando pessoas embora, funcionários sendo demitidos, entrando em férias coletivas, o Brasil sem saber o que vai ser daqui 15 dias, daqui 30 dias, daqui 4 meses. A gente sem ter noção do que vai acontecer. E tem gente, irmão, que está olhando para isso e dizendo: se antes Deus não cumpriu a promessa, agora que não vai acontecer nada. Pare de dar ouvido para ímpio, porque o Deus que te fez a promessa, Ele não precisa de um ambiente perfeito. Falamos disso essas semanas atrás. Ele não precisa de um ambiente perfeito. Não tem que estar tudo propício. Ao contrário, é quando tudo diz que não, o teu Deus vem e fala sim. É quando as coisas parecem que não vão acontecer, que o teu Deus faz acontecer, porque Ele chama a existência aquilo que não existe. Quando eu dou ouvido, irmão, para um ímpio na sua impiedade, você sabe qual que é o resultado disso? Infelicidade. A infelicidade acontece na minha vida só por ouvir um ímpio. Você está entendendo isso? Pare de ouvir as pessoas que não têm compaixão. Pare de ouvir as pessoas que não têm piedade, porque essas pessoas muitas vezes não têm piedade de você. Estão se sentindo felizes porque algo na tua vida não aconteceu. Ao contrário, pode ter até começado a acontecer. Olha, a promessa chegou na tua mão e parece que vai morrer. Irmão, pare de dar ouvido para ímpio, porque se ele não tem nada a acrescentar na tua vida, é melhor você ficar de longe. O resultado de ouvir ímpio é viver a infelicidade. E Deus tem para nós felicidade. Ouviu a primeira ação que te impede? A primeira ação que pode te atrapalhar de alcançar o cumprimento de uma promessa? Ouvir ímpio. Para de ouvir ímpio, irmão, porque a promessa de Deus ela vai acontecer na tua vida. Segunda ação que pode impedir o cumprimento de uma promessa, que pode atrapalhar o cumprimento de uma promessa, se chama precipitação. Eu estou vendo, irmão, um monte de gente nesse momento de caos, nesse momento de colapso da economia, de caos social, tomando um monte de atitude, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, esse momento não pode gerar atitude desesperada em você. Você não pode ter uma atitude impensada nesse momento e refletida. A precipitação, irmão, ela gera um resultado terrível na nossa vida. Se tem uma ação que pode impedir, literalmente impedir, porque às vezes ela não só atrapalha, ela impede o cumprimento de uma promessa, é a precipitação. Escuta isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, verso de número 8. 1 Samuel 10, 8. Ide todavia na minha frente para Gilgal. Só para esclarecer quem está falando para quem. Samuel falando para Saul, vai na minha frente para Gilgal. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifício de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias, até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Logo mais a gente vai se reunir, tá bom? Mas você vai ter que esperar 7 dias. Irmão, eu não sei se você está entendendo no que nós cristãos estamos sendo provados nesse momento, mas eu quero te dizer, paciência. O quanto nós confiamos no nosso Deus e no controle dele sobre a nossa vida. Se tem uma ação que está atrapalhando muita gente, e para não se dizer que está impedindo muita gente de alcançar a promessa durante essa pandemia, é precipitação. Sabe por quê? Deus não falou nada, a pessoa está lá tomando as atitudes desesperadas. Deus não falou nada, a pessoa está saindo, vindo, vendendo, comprando, fazendo, acontecendo, e nós já falamos sobre isso. Que Deus possa definir o seu próximo passo. Lembra da nossa live, a última live, que foi de domingo? Que Deus possa definir o teu próximo passo. Não sai tomando atitude desesperada, não. Aguarda no Senhor, para de se precipitar.
que esse momento não mude a sua fé, que não abale a sua fé. Porque às vezes a gente fala muito que tem fé, irmão. Só que a fé, ela é abstrata. Não tem como eu pegar a fé, juntar ela, colocar e dizer assim, ó, olha aqui a minha fé. Olha o quanto eu tenho de fé. E quando eu vejo Jesus dizendo que se a gente tivesse do tamanho de um grão de mostarda, fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia pedir para monte se transportar. Eu fico tentando imaginar que tamanho que é a nossa fé. Ela deve ser microscópica. Porque se nós não temos a capacidade de transportar um monte para o seio dos mares, essa nossa fé é menor do que a de um grão de mostarda. E a fé de muitas pessoas está sendo abalada nesse momento por conta do que está acontecendo. E isso, para mim, não estou dizendo que vírus é ferramenta de Deus não, tá, meu querido? Mas esse confinamento, para mim, é uma ferramenta de Deus na vida de cristão, para realmente validar a fé de alguns, constatar a fé de alguns. E é agora que você vai demonstrar o tanto que você confia no seu Deus, se você confia. Agora eu tenho uma palavra profética para te entregar, meu querido. Se você não tem fé, é só pedir para o Senhor. Aí alguém vai dizer, não pastor, não é sabedoria que pede, ele não lança em rosto. Deixa eu te contar uma historinha. A Bíblia diz que, não é uma historinha, é força de expressão, tá? Me perdoe se o tom soou como pejorativo, né? Como um tom negativo. Não é uma historinha, é uma história. Um homem, ele está no meio de uma algazarra, uma discussão ali, fariseus, os discípulos de Jesus. Ele chega e fala, ô, tudo bom, o que está acontecendo aqui? E ele diz assim, sabe o que é? Ó, tá aqui meu filho, ele é endemoniado, né? Ele fica terrivelmente possesso e ele vira, espuma pela boca, rilha os dentes. O demônio, quando pega ele, joga ele no fogo, joga ele na água, tenta acabar com a vida dele. O fariseu não conseguiu resolver, seus discípulos não conseguiram resolver. Se o Senhor pode, resolve para mim. Aí ele falou assim, se podes, tudo é possível ao que crê. Só que ele está vivendo um momento, irmão, que ele não consegue mais acreditar. Não é pecado, irmão, ter a fé abalada. Entenda isso. Pecado é ser precipitado. Sua fé pode se abalar. Aí olha só o que aquele homem diz para Jesus quando ele diz, se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Mas antes ele fala uma coisa que sempre chamou a minha atenção, e eu fui procurar nos originais, irmão, porque eu falei, peraí, uma coisa não bate com outra. Ele diz assim, primeiro, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Tem tradução que diz assim, pouca fé. Irmão, eu fui para o original, porque pouca fé faria sentido. Eu creio, mas a minha fé está insuficiente para alcançar o que o senhor está me falando. Mas quando eu fui lá para o grego, irmão, tá apistia. Apistia é literalmente apostasia. Não é escassez de fé, é esgotamento, é fé zero. Ele está dizendo, Jesus, eu creio, mas esse eu creio não é eu tenho fé. Ele está dizendo, a minha última alternativa é acreditar. Eu preciso acreditar no que o senhor está falando, mas a minha fé zerou. Deixa eu te falar uma coisa. Esse momento de teste é para ver se você vai tomar alguma atitude desesperada, alguma atitude impensada, alguma atitude irrefletida, se você vai se precipitar. E é nessa hora que você tem que tomar cuidado. Porque eu vejo que para Samuel diz assim, ó, daqui 7 dias eu volto. Mas Jesus não falou pra gente quanto tempo ia durar essa pandemia, né? Porque se ele falasse, muito crente não estava nem buscando, muito cristão ia falar, maravilha, 2 semanas de férias da igreja, 3 semanas de férias da igreja, né? 1 mês que a gente vai poder fazer, né? Ficar dentro de casa, ficar tranquilo, mas daqui 30 dias a gente está de volta. Não, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. A gente está vendo aí, houve liderança de um lado falar uma coisa, né? A liderança federal fala uma coisa, a estadual fala outra, a municipal fala outra. A gente não sabe o que vai acontecer. Deus não nos deu um prazo, mas aí é que está. É dentro dessa condição onde a gente não enxerga um prazo, uma data limite, é que a gente demonstra se tem fé e não se precipita. Você sabe qual que é o resultado da precipitação? Deixa eu te falar. O texto é um pouquinho longo, mas eu quero ler ele todo. 1 Samuel 13, do verso 8 ao verso 14. Então Saul esperou 7 dias. 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Então Saul esperou 7 dias conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou.
Deixa eu te falar uma coisa, às vezes na espera existe prejuízo, irmão. Deus sabe de tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa, talvez nessa quarentena o resultado de esperar seja prejuízo, mas Deus está provando a nossa fé para que nós não tomemos atitude desesperada, não tenhamos nenhuma atitude irrefletida, não tomemos uma atitude precipitada. Agora olha só, diante disso Saul ordenou, apavorou, prejuízo? Então peraí, eu tenho que mudar minha atitude. A palavra de Samuel não foi espera. Olha só, trazei-me aqui os animais para o holocausto, verso 9, e as ofertas de paz e comunhão, e ele mesmo ofereceu o holocausto. Uma vez eu vi alguém dizer que o erro de Saul foi ter sacrificado porque o rei não podia sacrificar. Ô irmão, quantas vezes Davi sacrificou? Quantas vezes Salomão sacrificou? O erro aqui não está em sacrificar, mas está em se precipitar. Já vi inúmeras pregações, porque as pessoas não conseguem entender que o que trouxe resultado negativo, trouxe um decreto, uma sentença sobre a vida de Saul, não foi sacrificar, foi se precipitar. Agora olha só, verso 10. Assim que terminou de oferecer, o Samuel chegou. Olha só, ele está ali e falou, vamos oferecer, está terminando de oferecer, Samuel chega. Não tinha vencido o prazo, irmão, aquele era o 7º dia. Como eu já vi alguns pregadores falar, o prazo havia vencido. Não, irmão, estava no 7º dia ainda, estava dentro do prazo. Saul se precipitou e não deveria se precipitar. Escuta isso. Assim que terminou de oferecê-lo, verso 10, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto Samuel lhe indagou, que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente, eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e doutra parte que tu não chegaste no dia estabelecido. E ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás. Quer dizer, 3 coisas. Olha, irmão, quando a gente comete um erro, a pior coisa que tem é tentar se justificar. Era mais bonito Saul ter falado para ele, meu pai, como era chamado o profeta, né? Me perdoa, eu fui precipitado, eu não devia ter feito isso, o senhor tem razão, eu não sei onde estava com a cabeça de não esperar. Samuel tipifica a pessoa de Deus, que está pedindo para a gente ter paz, paciência, espera. Deus não perdeu o controle. A gente toma prejuízo, irmão, maior, não é quando espera, porque alguém está dizendo, mas eu estou tomando prejuízo. Irmão, calma, porque esse prejuízo, ele não vai se comparar à bênção que Deus vai derramar, então não se precipite. Agora olha só, primeira coisa, os soldados estavam debandando. Segunda coisa, Samuel, você não tinha chegado. E outra, os filisteus estão em Miquimás. Quer dizer, eu tenho todo o quadro aqui, me apertou para eu tomar uma atitude. E refleti, verso 12, isso é Saul ainda falando. Agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereceu o holocausto. Como quem diz, olha, eu estava sofrendo pressão, eu estava sendo apertado por todos os lados, eu estava numa condição que eu tinha que tomar atitude, eu tinha que fazer alguma coisa. Irmão, eu estou vendo um monte de gente dando justificativa, e entenda, irmão, eu sei que você está debaixo de pressão, Deus está vendo que você está debaixo, irmão, de opressão, Deus está observando que você está sofrendo, irmão, nesse momento. É pressão psicológica, é pressão social, é pressão familiar, é pressão profissional. Tudo quanto é tipo de pressão que podia estar acontecendo, está na tua cabeça, está na nossa cabeça. Mas Deus ainda não perdeu o controle, aguenta as pontas. Olha que resultado terrível Saul atraiu, porque não era só o problema do povo debandar, os soldados debandar, o filisteu estava acampado, e ele está dizendo, olha, eu não tinha o que fazer, eu tive que sacrificar Samuel. E o verso de número 13 diz assim, ao que replicou-lhe Samuel, agiste como um insensato, se agiu como um louco, se agiu como uma pessoa desajuizada, você não tem bom senso, Saul. Olha só, tu não obedeceste a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tiveste obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Olha só, irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Se Saul não tivesse tomado
aquela atitude de sacrificar não tivesse sido precipitado, Deus teria confirmado o reino dele. Agora Samuel está dizendo para ele: você desobedece, faz tudo ao contrário. Saul, você deve estar ficando louco. Você sabe o que Samuel está dizendo para Saul? Você não deveria ter dado lugar à pressão, você não podia ter dado lugar à opressão que estava ao teu redor, você não podia ter dado lugar ao prejuízo que estava na tua frente, meu filho. Você tinha que ter confiado em Deus, porque quem confirma, ou aquele que anula, quem confirma, ou aquele que cancela, é Jeová. É Ele que podia ter confirmado o teu ministério ou não. Você estava preocupado com soldados, você tinha que estar preocupado com seu Deus. Eu não sei com o que você está preocupado, mas eu tenho uma palavra profética nessa noite. Não se preocupe com as pressões e com a opressão. Continua confiando no seu Deus, porque a precipitação só pode gerar uma coisa, irmão: não receber confirmação de Deus sobre aquilo que ele disse que faria. Qual era a promessa de Deus sobre a vida de Saul? Vou confirmar o teu reino. E por que não confirmou? Por causa de uma atitude precipitada. Vou continuar. Verso 14. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Você está entendendo o que Deus está falando, meu querido? Além de não ter o reino confirmado, ainda ser substituído pouquinho depois que você começa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A precipitação gera tanto prejuízo na nossa vida e impede o cumprimento de promessa. Então, a primeira ação que você não deve cometer: ouvir o ímpio. A segunda ação: se precipitar. Tome cuidado. Vamos para a terceira ação: covardia e insegurança. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso de número 12. Ninguém menospreze o fato de seres jovem. Outras traduções dizem: ninguém despreze a tua mocidade. Mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Você precisa entender o contexto desse texto. Timóteo tinha entre, acredita-se, 23 e 24 anos de idade quando Paulo o separa para a liderança. Você sabe o que está acontecendo? Timóteo está, imagino eu, desabafando com Paulo. Paulo, ninguém me respeita porque eu sou novo demais. Esse texto já foi tema de congressos de mocidade por muitos anos, porque acreditava: ninguém despreze a tua mocidade. Se estivesse falando para o jovem, olha, para o jovem não desprezar a própria mocidade, mas o contexto diz outra coisa, completamente diferente. Eu gosto dessa tradução: ninguém menospreze o fato de seres jovem. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, ninguém pode te desdenhar, te menosprezar por você ser jovem. Para que isso não aconteça, seja um exemplo, porque as pessoas vão te respeitar pelo teu exemplo. Olha só, procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Se você for um exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza, você pode ter certeza que as pessoas não vão nem se lembrar de que você é um garoto. Elas vão te respeitar pelo seu exemplo. Então, não deixa ninguém te menosprezar porque você é jovem não, meu filho. Não cai nessa bobeira não. A gente, quando ia para esses congressos de mocidade, o pregador falava assim para a gente não desprezar a própria mocidade, mas aqui é o contrário. O texto diz que Paulo está orientando a Timóteo: para de ser covarde porque você é novo. Porque uma coisa é a pessoa te menosprezar por você ser jovem, e outra é você aceitar isso. E eu quero trazer isso para um outro âmbito, que é o âmbito de aplicação prática, para falar de covardia.
Quantas pessoas começam alguma coisa e por não ter experiência naquilo são menosprezadas e se acovardam de continuar, de fazer, porque não tem experiência, não são habilitados, capazes, competentes, enfim, não tem conhecimento sobre aquilo o suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, a covardia, ela pode atrapalhar ou te impedir de alcançar uma promessa. Deus promete uma porta de emprego, Ele abre, a pessoa chega lá e fala: mas Deus, isso aqui eu não vou saber fazer, isso aqui eu não sei por onde começar. Meu querido, se Deus abriu uma porta de emprego, se Deus te colocou em algum lugar, se Deus te deu uma abertura para alguma coisa, você pode ter certeza, irmão, que é Ele que vai te capacitar. Você sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Pode parar com essa covardia, porque essa covardia é o que vai te atrapalhar de alcançar o cumprimento de uma promessa na tua vida, meu querido. Olha só o texto, Jeremias 1,6. Contudo eu redargui, Jeremias 1,6. Ó Eterno, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Agora é de outro lado, Jeremias falando para Deus, porque Deus diz: antes de você ser gerado eu te conheci, antes de você sair da madre eu te consagrei, e eu te constituí, eu te dei, eu te ordenei, eu te estabeleci as nações por profeta. Aí ele vem e fala: eu não, Senhor, porque eu não passo de uma criança, eu não sei como me expressar, eu sou novo demais. Sabe que idade que ele tinha? Provavelmente entre 22 e 23 anos, 23 e 24 anos. Você está entendendo o negócio? Insegurança, covardia. Olha, Timóteo, covarde, por causa das pessoas menosprezarem a sua mocidade, por causa das pessoas o desdenharem pelo fato de ser jovem. Jeremias, insegurança, eu não sei falar, não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Deixa eu te falar uma coisa, a covardia e a insegurança nos atrapalham de alcançar aquilo que Deus preparou para a gente não vive o futuro que Ele preparou para a gente, porque a gente é covarde e inseguro. Se tem uma ação que tem que cair por terra, uma atitude que ela não pode mais acontecer na nossa vida, é covardia e insegurança. Eu estou vendo gente que está dentro de casa vivendo um momento de covardia, vivendo um momento de insegurança. Irmão, eu não estou aqui incitando ninguém a fazer nada contra aquilo que o governo nos determinou, mas a gente não pode ser inseguro dentro da própria casa, porque entenda que se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você está entendendo isso? Isso é um fato. Se Deus não estiver nos guardando, meu querido, não adianta você colocar paninho na porta para as pessoas pisar, não adianta você entregar o álcool gel na porta para as pessoas passar na mão, não adianta você ficar se lavando. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa, isso não é profecia de caos, isso não é profecia de maldição, isso não é palavra de maldição. É só para você entender que quem te protege, meu querido, não é cloro, não é álcool gel, não é sabão e água. Isso aí é atitude de prevenção. Aquele que te guarda é o Deus de Israel, aquele que te protege é a rocha eterna, aquele que cuida da tua saúde é doutor Emanuel Rocha, é Ele que zela pela tua vida. Então pare de ser covarde e inseguro, porque Deus é quem te protege. Veja bem, 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso do número 7, olha a palavra de Paulo, e foi antes dele dizer: ninguém te despreze por ser moço. 2 Timóteo 1,7: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Gosto também da tradução que diz moderação. Deus não nos concedeu, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deixa eu te falar uma coisa: poder, porque nós temos que ser ousados; poder, porque nós temos que ser autoridade no mundo espiritual; poder, porque nós temos que ser servos que estão debaixo de um comando soberano e supremo que não perde as suas batalhas; poder, porque nós temos que levantar nossa cabeça e dizer: eu creio; poder, porque nós somos filhos do Rei; poder, porque nós somos filhos de Deus; de amor, porque a gente não pode, irmão, deixar que esse negócio nos afaste de abraçar, nos afaste, irmão, de estar perto. Nós não podemos deixar de forma alguma que isso nos afaste, irmão, de convívio. Louvado é o nome do Senhor.
e de equilíbrio. Porque eu estou vendo muitas pessoas que estão fazendo coisa exagerada, e eu gosto da tradução moderado. Espírito de moderação, espírito de equilíbrio. Irmão, não estou dizendo para você parar com as suas ações de prevenção, mas estou dizendo para você, seja equilibrado. Pare de neurose, meu querido. Pare de neurose. Pare de exagero. Pare de paranoia. Pare de ser refém do medo. Acabamos de falar, irmão. Covardia e insegurança tem que bater em retirada. E por último, da live de hoje, né? Acho que dá para esboçar mais um aqui, ainda estamos em tempo. Então vamos para o quarto da live de hoje. A ira. Se tem uma atitude que tem que cair por terra da nossa vida, é ira, irmão. Porque olha que a ira tem atrapalhado e impedido gente de alcançar a promessa. Isso não está escrito, né? Como os mais antigos dizem, isso aí não está escrito em gibi nenhum, meu querido. Tanto que ira atrapalha o povo. Existem textos que eu gosto para falar sobre ira, e o primeiro é: irai-vos e não pequeis. Irmão, é lógico que a gente deveria, né, receber a orientação: não irai-vos e nem pequeis. Mas parece que Deus sabe, irmão, que a gente fica meio bravinho às vezes. Parece que Deus sabe que às vezes a gente fica meio fora de si. E aí ele diz assim: olha, irai-vos, não pequeis. Não dá lugar a ira, irmão. Porque dar lugar a ira é dar lugar ao diabo. Dar lugar a ira, irmão, é dar lugar à desgraça. Ano passado eu praticamente não consegui entrar nos presídios. Esse ano ainda não consegui nenhuma vez. Impedido muitas vezes pelos nossos compromissos. Mas do tempo que nós tivemos oportunidade de fazer a obra aqui no CDP do Putim, lá no presídio Tremembé, no P2, às vezes eu ia conversar com alguns irmãos que estavam lá, isso em ambos os presídios, e o que eu mais ouvia era: pastor, 5 segundos, a ira acendeu e eu cometi um erro. Pastor, veio de uma vez, quando eu vi eu já tinha feito. Pastor, do nada! E de repente a polícia estava chegando. A ira, irmão, atrapalha demais cristão, e tem cristão que precisa ser transformado nisso. Irmão, não ouça ímpios. Não seja precipitado. Não deixe entrar covardia e insegurança no seu coração. Mas eu quero parar agora, porque eu preciso fazer uma oração para que temperamentos sejam controlados pelo Senhor e, se possíveis, transformados pelo nosso Deus. Qualquer coisa te ira, qualquer coisa te tira do sério, e muitas vezes você se ira, nós nos iramos e damos lugar ao pecado na presença de Deus. Então eu quero orar por você, eu quero parar aqui, fazer uma breve oração. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, não podemos deixar que a ira entre no nosso coração, Senhor, mas às vezes ela entra, Pai. Então eu quero te pedir que o Teu Espírito nos ajude a nos controlarmos, porque o Senhor, é óbvio que não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, Pai. Senhor, que esse equilíbrio nos mantenha sãos no nosso emocional, nos mantenha, Senhor, sãos no nosso psicológico, para que nós não tomemos nenhuma atitude da qual venhamos a nos arrepender na Tua presença. A Tua palavra diz que nós não deveríamos nos irar, Pai, e é verdade, Senhor, que muitas vezes nos iramos. E aí o Senhor diz, então não peca. E aí, Senhor, às vezes cometemos um erro, Senhor, mas eu quero te pedir também, nos ajude para que a ira não passe de um dia para o outro. A Tua palavra diz que o sol não deveria se pôr sobre a nossa ira, porque a nossa ira não produz a Tua justiça. Senhor, entra nos temperamentos agora, entra nas inclinações, Senhor, que dizem respeito ao caráter e à personalidade dos Teus filhos. Muda, Senhor, facetas do nosso temperamento,
Senhor, para que nós não tomemos atitudes desequilibradas na tua presença, que o Senhor venha neste momento, Pai, derramar um bálsamo que cura o nosso temperamento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu creio que Deus derramou cura sobre o seu temperamento. Escuta isso. Números capítulo de número 20, verso de número 8 e depois o verso de número 12 e 13. Números 20, 8, depois 12 e 13. Toma teu cajado e reúne a comunidade toda. Yahvé, Jeová, falando isso para Moisés. Tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sob os olhos deles, dize a este rochedo que faça fluir suas águas. Fala com a rocha. Farás, pois, jorrar água da rocha e darás de beber ao povo e também aos animais. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com Yahvé e onde ele manifestou sua santidade. Presta atenção, acabei lendo já o resultado sobre a vida do povo, para explicar que aqui ele ainda teve misericórdia. Moisés, ele recebe a mensagem para que ele falasse com a rocha. Essa passagem, ela conta que Yahvé o chama e diz assim: faz isso à vista de todos. Fala com essa rocha para que dela possa fluir a água. E Moisés, ao invés de falar com a rocha, a Bíblia diz que ele fere a rocha, verso número 9, que nós não lemos. Então Moisés pegou seu cajado que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. E olha só, verso de número 11, em seguida Moisés ergueu o braço, está revoltado, e bateu na rocha 2 vezes com o seu cajado. Imediatamente jorrou água potável, escuta isso, e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. E agora o verso número 12 e 13 que nós lemos. E o Senhor, ele não ficou contente com aquela atitude irada de Moisés, que era para ele conversar. Em Êxodo, que conta a mesma história, está escrito: olha, Moisés, fere a rocha. Ferir no sentido de tocar a rocha. Aqui eu gosto da passagem de Números, porque fala: conversa com a rocha e ela vai fluir água diante dos olhos de todo. E ele, irado com aquele povo que está reclamando, que está falando um monte de coisa, povo ímpio, cometendo impiedade, que não tem compaixão de um líder que está liderando nesse tempo, entre 2.400.000 a 4 milhões, ou seja, 2.400.000 pessoas a 4 milhões de pessoas. Ele está irado com aquilo que o povo está falando e ele fere a rocha 2 vezes. Irmão, na hora Deus fala: esse povo não vai entrar. Ah, Moisés ainda pede misericórdia, nós não vamos abordar isso com profundidade. Aquele povo entrou, mas olha o resultado sobre a vida de Moisés, que era o líder. Deuteronômio 32, do verso 48 ao 52. Naquele mesmo dia falou a Moisés, dia, e Yahvé falou a Moisés: sobe a essa montanha de Abarim até o Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contempla Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Ali na montanha que tiveres subido, morrerás, e vais reunir-te aos teus antepassados, assim como Arão, que faleceu no monte Hor e foi reunido ao seu povo. Assim há de ser, pois fostes os 2 infiéis a mim, no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, águas de contenda, em Cádiz, no deserto de Zim. E porque não sustentaste a minha santidade, não deste suporte à minha santidade entre os filhos de Israel. Por esse motivo contemplará a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Você entendeu isso, irmão? A ira não só atrapalhou, mas impediu Moisés de entrar na terra prometida. Conversa com a rocha. Em Êxodo diz: fere a rocha. Seja qual for o contexto, num ato de ira, ele bate com o seu cajado 2 vezes na rocha.
A rocha naquele momento, de acordo com os estudiosos, representava a pessoa de Deus, que seria a fonte de sustento e sustentabilidade para Israel. E ele, num ato de fúria, num ato de ira, que é a quarta ação que atrapalha e impede de se concretizar uma promessa, ele fere a rocha por 2 vezes. Tome cuidado, irmão, porque às vezes no momento de ira nós tomamos atitudes que ferem a santidade de Deus, e por conta disso uma promessa não se cumpre. Quinta ação que pode atrapalhar ou impedir o cumprimento de uma promessa, e a gente encerra aqui: incredulidade. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, verso de número 1 e 2. Mas para contar o que está acontecendo. A cidade estava sitiada. Se não me falha a memória, rei Zedequias, ele está lá dentro vendo coisas que chocam o coração dele acontecer. Cabeça de bode sendo vendida a um preço absurdo, e até esterco de pombo, fezes de pombo sendo vendida para alimento, de tão terrível que estava aquela situação por conta do circo, do sítio, né? Por conta deles estarem cercados naquele momento. A Bíblia diz que Zedequias se enfurece contra Eliseu, e Eliseu manda um recado para ele. Segundo Reis 7, 1 e 2. Eliseu respondeu: escuta a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor: amanhã, por essas horas, na entrada de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O escudeiro em cujo braço o rei se apoiava, eu gosto também do texto que diz o capitão da guarda, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor mandasse abrir as comportas do céu, será que essa profecia poderia se tornar realidade? Entretanto Eliseu advertiu: tu verás com os teus próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás. Se tem uma atitude que atrapalha e impede o cumprimento de promessa, irmão, essa atitude se chama incredulidade. Eliseu olha para aquele homem que está falando assim: se Deus abrisse o céu, será que essa profecia tu se cumprir? Lembra da live de, acho que domingo retrasado, se não me falha a memória, algumas lives para trás? Crede no Senhor vosso Deus, segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 20, verso número 20. Crede no Senhor vosso Deus e sereis salvos, ou estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. E agora o profeta Eliseu, que não era qualquer profeta naquela região, era a maior voz profética que havia naquele pedaço, naquele território, está dizendo: vai ter fartura, todo esse processo vai acabar. Deixa eu te falar uma coisa, parece até uma palavra profética digna de ser liberada nesse momento, que não é minha, mas é da Bíblia. Esse sítio que nós estamos vivendo, esse cerco, esse confinamento, como viveu Samaria, vai acabar, irmão. E nós vamos viver um tempo de fartura como nunca vivemos. Eu creio nessa palavra. O problema é que tem gente que está incrédulo, que vai contemplar e não vai viver essa fartura. Isso não é uma palavra de maldição não, irmão. Estou lendo o texto, tá bom? Tu verás com os próprios olhos, contudo dessa fartura não comerás, só por causa da incredulidade. Você sabe qual que é o resultado da incredulidade, irmão? Segundo Reis 7, 19 a 20. O oficial tinha contestado, capitão da guarda, contestado Eliseu dizendo: ainda que o próprio Yahvé abrisse a janela do céu, poderia tal predição se cumprir? E o homem de Deus respondeu: tu verás com os teus próprios olhos, contudo de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou junto à porta da cidade e ele morreu ali mesmo. 4 leprosos estavam do lado de fora da cidade. Eles falaram: se a gente ficar aqui morre de fome, não dá para entrar na cidade. Se a gente for até o arraial dos assírios, eles podem nos matar, mas contudo se nos deixarem viver, viveremos. Então se nos matar, nos matam. Se nos deixarem viver, nós vivemos. E vamos lá, vamos se juntar, chega lá, está todo mundo morto. E eles começam a entrar em tenda após tenda, comer, beber, né? Se alimentar, se fartar na sua sede, na sua fome. E de repente bate um sentimentozinho, assim: puxa vida, nós estamos aqui no bem bom, estamos se alimentando aqui,
e lá dentro de Samaria está todo mundo passando fome, comendo esterco, fezes de pombo, cabeça de bode, estão brigando lá. Vamos lá, vamos contar essa boa nova. Ah, mas pode ser que nos bate, mas não tem problema, a gente tem que levar essa boa notícia. E quando levaram, o rei mandou se averiguar essa informação, para ver se não era uma armadilha. Chega lá, conforme os leprosos falaram, a notícia era verdadeira. E o rei manda abrir as portas de Samaria, os portões de Samaria. E era esse oficial que estava lá na porta, designado para cuidar da porta. Quando o povo veio saindo, ele nem chegou a ver. Você vê como é que o negócio é sério. Ele só ouviu que tinha fartura naquele arraial e que o povo podia sair para ir buscar. E ele morre atropelado. Irmão, você ouviu as 5 ações que atrapalham ou impedem o cumprimento de uma promessa. Na próxima live nós vamos falar das 5 ações que colaboram e atraem a concretização e o cumprimento de uma promessa. Que você possa ficar, irmão, com essa palavra. Não ouça o ímpio. Não tome nenhuma atitude precipitada. Não tenha covardia, não seja inseguro. Pare com as paranoias. Pare, irmão, com as psicoses em nome de Jesus. Não se ire nesse momento, se acalme. E por último, não seja incrédulo. Deus está falando que as coisas vão dar certo. Se nós acreditarmos, elas vão dar certo. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Como nós sempre falamos, irmão, a igreja continua com os seus compromissos. Karen e eu também. A Karen sempre nos finais dos nossos vídeos coloca os nossos dados bancários para que você possa semear. E pode ter certeza, irmão, que quando a gente coloca uma semente, nós temos uma colheita agendada pelo Senhor. Então, que você possa semear e que Deus possa multiplicar cada semente que tem sido lançada sobre esse ministério 100 vezes mais. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente terminar essa live de hoje? Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por esse ensinamento, Senhor, por esse primeiro momento em que falamos sobre ações que atrapalham e impedem. Eu peço a Ti, Senhor, que essa mensagem ela possa ter penetrado no coração dos Teus filhos, daqueles que estão vendo ao vivo, daqueles que verão, Senhor, esta gravação. Senhor, que o Senhor possa alcançar vidas, Senhor, que através dos compartilhamentos, Senhor, que através, Senhor, das visualizações, vidas possam ser alcançadas e impactadas, Senhor. Que esse momento seja um momento de salvação, Senhor, seja um momento de renúncia das coisas que são próprias de nós mesmos, para alcançar aquilo que é, Senhor, próprio de Ti. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, que o Senhor venha, Senhor, confirmar toda a Tua vontade sobre a nossa vida e que nós sejamos mais uma vez abençoados pela Tua vontade, pela Tua graça, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça, irmão, compartilhe esse vídeo, envie para as pessoas que com certeza vão se alimentar da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tendo suas mãos assim em sinal de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, meus queridos. E até a próxima live, em nome de Jesus.